Durante o velório simbólico, os filhos aplaudiram a própria mãe por acreditar que ela estava finalmente fora do caminho. Mas, numa madrugada gelada sobre a ponte do rio Belém, quando Ana está prestes a ser empurrada, uma sombra encapuzada surge da névoa e grita com a voz que jamais deveria existir. Larga minha filha agora. Tadeu congela. Marília solta o celular e Fausto dá um passo para trás, pálido como o mármore da herança que planejou roubar. Eles achavam que tinham vencido, mas ela nunca esteve realmente morta, e o que vem agora vai destruir tudo o que restou da família Santana. O silêncio da casa era de mármore. Dolores caminhava pelo corredor central, como se marchasse por uma cripta, sapatos arrastando-se no carpete persa, eco abafado das paredes decoradas com retratos que não olhavam mais. O inverno curitibano grudava nos ossos, e nem as janelas duplas impediam que o ar gelado dividisse espaço com os móveis do século passado. A casa no batel estava cada vez mais fria, como se a memória do marido morto houvesse se aposentado junto com ela. Dolores entendia isso melhor do que qualquer historiadora, e ela era uma excelente, dava aula até o fim, era dessas. História do século XX com ênfase em regimes totalitários. Sabia cheiros de guerra, formas de manipulação pelas vozes, reconhecia ditadores antes que soubessem que o eram. E mesmo assim, dentro da própria casa sentia-se analfabeta das intenções mínimas. Só que não era. Sempre soube, mas preferia olhar pela janela com o modo analisar depois. A falha fatal. Adiou a ação por anos em nome da harmonia. E agora pagava o preço. Na mesa de café da manhã, dispostos como tronos desprezados, estavam os lugares vazios de sempre, os filhos já saíam cedo sem beijo, sem chá, apenas deixavam louças sujas e um perfume sintético de presença forçada. Tadeu, o caçula, deixara de anunciar até mais, fazia 2 anos. Entrava e saía da casa de terno, fone no ouvido, como se morasse num Airbnb amargo. Marília aparecia pontualmente às quartas, às vezes aos domingos, para resolver umas coisas do cartório. Eram técnicos. Dolores os ouvia tratá-la em terceira pessoa quando pensavam que ela dormia, chamadas em viva voz com Fausto, confirmando papéis, validando CPF, testando limites. Mas ela não vai durar, diziam. Esses remédios vão dar conta. Ela ouvia. Dava aula para surdos no começo da carreira. Aprendeu a escutar com os olhos, e desde que deu por falta dos comprimidos de pressão, trocados por captopril falsificado, entendeu que estava sendo eliminada devagar. No oratório do corredor acendeu uma vela, maçante aroma de parafina derretida, abafado pelas cortinas pesadas de linho. O quarto permanecia escuro, mesmo às 9 da manhã, o celular vibrava com teasers de morte discretas. Projeto de reestruturação patrimonial, eufemismo enviado por Marília, às 7h14. Dolores começou a marcar esses termos num caderninho. Revisão de bens, transferência indireta, usufruto, reversível. Eles falavam por jargões, tão frios quanto a louça intacta da cristaleira. Pela manhã, sua ocupação era fingir que não percebia. Pela tarde, fingir que ainda era amada. No início da semana, resolver andar pelo centro. O padre Lucas havia falado do novo busto de Rui Barbosa na Praça Tiradentes, um monumento ridículo, ele disse. Parece uma lixeira com bigode. Dolores queria ver com os próprios olhos. Vestiu o sobretudo antigo, o cachecol de lã crua que o marido lhe trouxe de Buenos Aires em 1983 picava no pescoço agora, como tudo que restava. A cidade ainda cheirava a pinhão queimando, mistura doce com ferrugem e diesel de biarticulado, familiar, quase afago. Aos 71 passos da catedral tropeçou. Terreno irregular, calçamento mal ajambrado por algum estagiário da prefeitura, bateu com o joelho no chão frio, a dor foi seca, e então surgiu o calor. Mãos jovens e firmes, chamando senhora. Era Ana, uma voz sem pressa, tom de existência longa, num corpo novo. Pegou sua bolsa caída com cuidado, conferiu item por item como se aquilo importasse de verdade. E importou. Dolores notou isso. O toque terno, a firmeza na ajuda. Havia líquido vital no joelho, e Ana rasgou um pedaço do próprio chale para estancar. Tem posto da saúde ali, disse, mas se quiser só parar um pouco, aquele bancão pega sol de manhã. Ali sentadas, lado a lado, Ana escutava. Nada perguntava a não ser o que faria sentido. A senhora anda sempre sozinha? Dolores não respondeu, mas sorriu torto. Sempre é muito tempo. Na volta, dentro do Uber, Dolores chorou sem som.
Depois de anos vivendo entre advogados e administradores sem saliva para afeto, uma desconhecida lhe dera o único dom que lhe faltava: atenção, sem interesse. No dia seguinte voltaria à praça com um livro de história para Ana, e descobriu que ela gostava de pedagogia. Queria ensinar sem deixar cansar, disse. Dolores riu. Fazia 20 anos que ninguém lhe dizia algo assim, com brilho nos olhos e frases inteiras de idealismo. Na semana seguinte, trouxe outro livro, e outra história, e um convite para almoçar. Nhoque de verdade num domingo como deve ser. Mas em casa, o ambiente gelou. Marília ligou à noite. Mãe, quem é a menina da mesa hoje? Silêncio. É uma ajudante? Dolores respondeu com voz, sem temperatura. É só alguém que se importa em perguntar como foi meu dia. Na semana seguinte, notou que sua bolsa estava revirada. O vidro âmbar de diazepam desaparecera. Em seu lugar, um frasco novo, rótulo colado torto, letra digital desalinhada. Tentaram desviver uma historiadora pela boca, como ditadores matam ideias. Dolores trancou a porta do quarto. Não por medo, mas porque começava a entender. A casa não era mais dela. O líquido vital dos filhos tinha virado moeda, e talvez, apenas talvez, fosse hora de dar a eles o que queriam, mas não da forma que esperavam. O cheiro ácido de café requentado invadia delicadamente a sala de estar, misturando-se ao perfume ressecado das flores intocadas num vaso de cristal. Dolores, ainda de robe, observava a fina neblina do fim de manhã escorrendo pelas enormes janelas do casarão. A xícara nas mãos já tremia levemente, sem calor, sem gosto. Era sábado, mas ninguém à mesa, nem Marília, nem Tadeu, tinha 1 minuto para ela. O jornal ficava dobrado em frente à sua cadeira, como uma concessão, não como convite. Do corredor, a voz de Marília cortou seca. Mãe, chegou mais um bilhete da Ana. Quer que eu rasgue aqui mesmo? Dolores ergueu os olhos. Marília exibia um envelope amarrotado, sem remetente, mas com a caligrafia inconfundível da jovem que encontrara 1 semana antes na Praça Tiradentes. Lembrava-se perfeitamente o vento repentino, o tropeço ridículo que a fez cair sentada no concreto frio e a mão magra, quente, estendida sem hesitação. Ana sorria, como se conhecesse a dor alheia de outras vidas. Desde então, vinham-se falando. Dolores soubera seu nome, sua história criada por uma avó acamada, bolsista na faculdade, barista num café acanhado da rua X, uma menina ilhada, mas não amarga. A cada bilhete, ela escrevia pequenos relatos do dia e mandava livros sublinhados, como se tentasse provar que merecia a presença. Não rasgue. Deixe no meu quarto. Marília bufou e sumiu escada acima, com passos misturados a um perfume agressivo de metal aquecido e esmalte caro. Dolores levantou-se com um estalo incômodo nos joelhos. Os olhos de Tadeu, de sobrancelhas franzidas sobre o celular, a seguiram por menos de 2 segundos. Longos o bastante para alertar. No fim da tarde, decidiu sair sozinha. Encapotada até o queixo, escapou da opulência fria da casa e seguiu a pé até o centro. Precisava ver Ana, tirou o bilhete do bolso, releu a linha encorajada, escrita com letra de quem estava constrangida em desejar demais. Se ainda quiser conversar, estarei no mesmo banco, às 6. O céu era uma lamparda. Curitiba fingia a noite antes das 7. Ao chegar na praça, viu Ana se levantando para ir embora, chamou-a com uma voz que surpreendeu até a si mesma. Elas se sentaram e falaram sobre tudo e nada. Dolores, já sem luvas, escutava com as mãos sobrepostas nos joelhos, sentindo o calor desproporcional daquele encontro. Ana apertava os olhos quando sorria, e, quando não sorria, o que dizia tinha mais bondade que denúncia. Acho que, desde que perdi a avó, sempre fico pensando se daria tempo de ter família de novo, ou se isso só é coisa da infância. Dolores não respondeu de início. Sentia o gosto salgado da própria garganta. Umidade nos olhos, condensava no frio. Na volta para casa, encontrou Fausto no hall, sorrindo de forma ampla demais para a hora. Trajava seu terno claro habitual, com uma echarpe que parecia mais vaidade do que proteção. Ele se aproximou com os braços abertos. Querida irmã, não me diga que estava sozinha. Nesse vento de cortar costela, ela forçou um sorriso. Sozinha apenas na rua, Fausto. Em casa estou, digamos, acompanhada de presenças cada vez mais silenciosas. Ele riu, devagar, como quem não ouve crítica nenhuma. Mas era o olhar dele que a incomodava,
aquele olhar vítreo de quem sempre ouve atrás das portas. Ele tinha vindo mais vezes, ontem e anteontem. Passava mais tempo com Marília e Tadeu do que ela, a mãe. Um ninho estava sendo formado ali. E não era o dela. Na madrugada daquele mesmo dia, Dolores acordou com barulho de passos apressados sobre o piso do segundo andar. Quis levantar, mas a cabeça latejou pesada, atordoada. Uma leve tontura lhe obrigou a sentar-se à beira da cama. Notou, sobre a mesinha de cabeceira, o frasco de remédios controlados, quase vazio. Estava certo de que havia mais comprimidos há 2 dias. Puxou o vidro com as mãos trêmulas, só 3 cápsulas restantes. E ela nem se recordava das últimas doses. Na manhã seguinte, vasculhou a despensa da suíte. A caixinha lacrada com a nova cartela de antidepressivos, a que havia comprado com receita renovada 2 dias atrás, sumira. Desceu até a cozinha. Marília tomava suco verde, fitou a mãe por um segundo, indiferente, e estendeu o jornal. Aconteceu algo? Tadeu entrou logo depois, carregando a própria caneca e os fones pendendo do pescoço. Devia ter saído para correr, mas estava com olheiras, e o olhar evitava o dela. Dolores sentou-se lentamente, como quem desce a escada de um naufrágio emocional. Os sons da louça, o glu-glu do suco, o ranger do abajur sendo desligado, tudo tinha uma sincronia de conspiração delicada. Era como se ela tivesse deixado de ser hóspede para se tornar obstáculo. Caminhou até o escritório, trancou a porta e, no silêncio estufado do cômodo, vasculhou a estante. Ali, atrás das edições escuras de Heródoto e Tácito, estava o velho diário. Anotações de quando ainda era professora, esquemas de aulas, reflexões, fragmentos de cartas não enviadas aos filhos. Abriu na contracapa. Com letra trêmula mais firme escreveu: algo se move nesta casa como um cheiro que vem antes do gás. Invisível, mas letal. Eles me querem fora, apagada. Como num quadro herdado que ninguém mais suporta na sala. Se querem meu fim, terão o fim que merecem. Um fim com olhos. Fechou o diário. Pela primeira vez em muitos anos, Dolores sentiu algo diferente da resignação. Propósito. E a luz de Ana, aquela menina de mãos rápidas e palavras doces, surgiu em sua mente como uma promessa de reciprocidade. Naquela noite, ligou para Padre Lucas. A voz dele soou como roupas secando ao sol familiar, porém carregada de véus. Lucas, preciso conversar, e vou te pedir que, de novo, como nos nossos tempos de juventude, não me diga que é pecado o que eu pretendo fazer. Do outro lado da linha, um silêncio reverente. E então a resposta: estou ouvindo, Dolores. Sempre estive. Mateus empurrava a porta de madeira com o ombro, o rangido dos ferros antigos cortando o ar gélido e úmido da manhã. O cheiro de mofo não incomodava, era parte da rotina, como tinta fresca ou verniz secando. Mas o que o encostou contra a parede daquela sala opressa não foi o cheiro, nem o frio, foi o fato de ter encontrado uma criança trancada num depósito escuro, com o corpo leve demais nos braços, ossos feito galhos secos, sob uma manta improvisada, com trapos e poeira de décadas. Enzo estava internado agora, dormindo sob sedativos e soro gotejando. O olhar que ele lançara, antes de apagar um olhar, de quem implora em silêncio para não ser mandado de volta ao buraco de onde veio esse olhar, não saía da cabeça de Mateus. Ele queria que saísse. Queria que aquilo fosse só um acidente de percurso, uma nota rodapé em mais um projeto de compra e reforma. Ele andava devagar pelos corredores da casa, cada passo ecoava, como se ele pisasse não sobre madeira, mas sobre garganta alheia. Com um bloco de anotações em uma mão e o celular na outra, ditava os danos estruturais para o AP da construtora. Piso cedendo no hall. Madeiramento podre. Provavelmente cupim. Parede leste, com sinal de infiltração junto à base da escada. Teto da cozinha ameaça desprender. Mas quando chegou à porta do porão, travou. O trinco ainda retorcido. A maçaneta lascada onde ele enfiara um pé de cabra dias atrás. Lá dentro, o cheiro ainda persistia. Ferro velho, resina vencida, e algo agridoce, nem bem de carne, nem bem de vida. Ele hesitou antes de acender a lanterna. Não por medo de encontrar algo, mas medo de reconhecer algo. Luz oscilando pelas paredes manchadas, cobertas de rabiscos infantis, rostos sem olhos, mãos espalmadas, casas contorcidas saindo da superfície como se gritassem. No canto, latas de milho abertas com uma chave enferrujada e uma tira de lençol líquido vital. Mateus desligou a lanterna e subiu à pressa. O gosto metálico havia voltado à boca. De volta ao carro, olhou o celular.
Uma chamada perdida da assistente social com quem falara no hospital. Ele não retornou. Em vez disso, ligou para um amigo antigo na prefeitura, alguém que devia favor. Falou em ocupação ilegal, pediu para acelerar a vistoria e sugeriu acionar os antigos donos para recolher quaisquer bens deixados. Eu só quero garantir que esse imóvel esteja juridicamente limpo até a matrícula em cartório, apressou-se nas palavras. A criança deve ter se escondido. É fechamento padrão de imóvel abandonado. Procedimento técnico. As mãos tremiam levemente ao desligar. À noite, de volta ao hospital, encontrou Enzo acordado. Sentado na cama com a cabeça baixa e as pernas cobertas por uma coberta azul, ele desenhava algo num bloco de folhas improvisado pela enfermeira. Mateus não reconhecia ainda os traços, mas achou perturbador ver tantos círculos sobrepostos como olhos fechados, tentando reabrir. Tá se sentindo melhor? Enzo levantou os ombros, um gesto mínimo, como quem pede desculpas por existir. Não disse nada. Nem ao menos olhou o homem. A polícia vai cuidar disso para você, disse Mateus, com voz funcional, como se lidasse com um contrato comercial, não com uma criança em frangalhos. Já estamos rastreando sua família, devem vir busca-lo logo. Foi aí que o menino soltou o lápis, não com força, mas de maneira precisa. Um pequeno barulho seco. Só então, levantou os olhos. Eles não vêm. Nunca vieram. Eles só foram. Mateus sentiu como se uma mão invisível encostasse na parte mais fraca da sua nuca. Virou o rosto, desviando, apertou a mandíbula e tirou um papel dobrado do bolso. Era um pedido temporário de acolhimento, lista de orfanatos e lares legais próximos. Eu tentei ver se consigo realocar você. Um lugar limpo, seguro, profissional, melhor do que aquilo, melhor que o túmulo. Mateus engoliu em seco. A voz de Enzo saíra como suspiro, mas doía como sentença. Você é meu quê? Comprou a casa. Pode reformar. Não me reforma. Silêncio. O estalo de uma máquina perto monitorava o batimento cardíaco com uma cadência fria demais para qualquer coisa viva. Isso não é coisa para eu resolver. Eu não sou pai, tio, gente. Nem precisa. Mateus levantou. A cadeira rangeu. Ele virou-se para sair antes de dizer algo que não soubesse sustentar. Mas o menino ainda murmurou. Só não diz que vai voltar se não for voltar. Já tem eco nas paredes demais. Do lado de fora do hospital, o ar noturno era quente e úmido. Motoristas de aplicativo cochilavam nos carros, gente empurrava portas giratórias como se a vida inteira fosse só uma questão burocrática. Mateus respirou fundo. Precisava focar no projeto, na parte prática. De volta à casa chega cedo. A equipe começava a cercar a casa com fita de segurança e estacas. Mateus calçava as luvas de obra, daria destino aos restos, pisos, portas, reboco. Aquilo não era santuário, era negócio, ou deveria ser. Mas cada vez que pisava no segundo andar, ouvia coisa que não devia, um passo arrastado, um rangido fora do tempo, uma respiração que não vinha do peito dele. Descartou como paranoia, cansaço, até que, ao passar pela escada do sótão, viu algo desenhado no degrau, com carvão antigo, um par de olhos infantis. Identificou o traço. Era de Enzo. Anos atrás, já tivera prática a ponto de desenhar ali. Uma criança não prende carvão à unha por meses sem motivo, e de repente, o cheiro de resina velha voltou, e o som, o barulho de madeira. Mas não era o assoalho. Era algo abaixo. Chamou o pedreiro. Já que vamos refazer esse piso, quero o levantamento total, placa por placa. Tentou manter calma. Profissionalismo. Por quê? Tem desnível. Deve ser erro na estrutura, ou esconderijo mal feito. Ele não disse os nomes naquela noite. Nem Enzo, nem Soraya, nem herança, abandono, criança ou crime. Mas dormiu mal. E sonhou com o barulho do degrau que não parava de falar. Silêncio demais. Na mesa de jantar, os talheres repousam como soldados rendidos. A prataria antiga herdada do bisavô engenheiro, do ciclo do mate brilha, sob a luz morta do lustre. Dolores encara seu prato ainda intacto. A carne arrefecida sem aroma, parece um cadáver servido. Tadeu mastiga rápido, como quem cumpre pena. Marília, em seu blazer de linho, desliza os dedos no celular debaixo da toalha, tentando esconder o gesto com a taça de vinho. Dolores não comenta. Ela nunca comenta mais, mas anota tudo, mentalmente. As palavras escritas em sua mente num diário invisível,
Hoje nem o meu remédio para o coração estava na gaveta. Nenhum dos dois perguntou se eu havia engasgado ao tossir 3 vezes seguidas. O vinho que Marília trouxe tem gosto de tapete seco. O gosto exato da indiferença. Ana ligou, diz Dolores, casualmente. Marília faz um som indistinto com a garganta, sem afeto nem curiosidade. Tadeu nem ergue os olhos. O tic-tac do relógio colonial é o único que escuta. Vai vir passar o sábado comigo? Vamos organizar meus papéis do INSS e talvez pintar o quarto dos fundos. Nada, nem um olhar. Dolores dobra o guardanapo, lentamente. Sentada à ponta da mesa, sente-se como um bibelô, esquecido, num mausoléu. Cerimonialmente tolerada, jamais celebrada. Sua cadeira faz ranger o piso laqueado quando ela se levanta. Sabem, às vezes eu tenho a impressão de que já morri e esqueceram de me enterrar. Silêncio. Tadeu continua mastigando. Na manhã seguinte, a casa respira pelo chiado do aquecedor. Dolores desce a escada como quem invade território inimigo. O som estranho atrai sua atenção. Um leve estalo na sala de visitas. Esconde-se discretamente atrás da parede. Marília e Fausto. Conversa abafada. Demais para serem sussurros. Ponto ela vai deixar tudo para aquela menina? Eu vi no esboço do testamento antigo. Tava no cofre, junto com a papelada da construtora, Marília. Eu já desconfiava, por isso tô agilizando os trâmites. Vai chegar uma hora em que sua mãe nem vai saber onde está o Fausto. Frio como um tabelião. Acha que ela tá lúcida ainda? Não por muito tempo, responde Fausto. E se a gente jogar certo, essa Ana pode desaparecer antes que qualquer adjacência jurídica se confirme. Dolores recua. Suas costas tocam a madeira entalhada do batente da porta. O chão parece se mover sob os pés. O cheiro da lareira apagada invade suas narinas, com um toque de cinzas velhas. Calor nenhum, apenas o amargor de estar 20 passos distante do testamento e há séculos de qualquer amor sincero. Ela sobe as escadas, sem fazer ruído, coração batendo como a batucada de uma rebelião antiga. No quarto ela finalmente abre a gaveta. O espaço onde seus remédios de uso contínuo deveriam estar, está vazio. Restam só 2 frascos. Um vencido há 4 meses, o outro, areia. Areia dentro de um frasco. Dolores leva a mão ao rosto com lentidão. A textura fria do vidro contra a testa aponta mais do que um descuido. É a prova final. Desce ao porão, a caixa de madeira onde guarda lembranças de escola, boletins de ex-alunos, cartas de mães agradecidas, fotos amareladas, no fundo o envelope que nunca quis usar. Ali está o número de Padre Lucas, um amigo de outra vida, de quando amor e fé ainda significavam outra coisa. Anota outras palavras invisíveis. Chegou a hora de dar aula outra vez. Na igreja São Francisco, os vitrais filtram o sol da manhã, como olhos celestes julgando o chão. Dolores dobra o casaco nos braços, a cabeça baixa. Padre Lucas, agora com o cabelo totalmente branco, segura um incensário em repouso. Observa sua amiga como quem vê uma santa caída e sem roupas da piedade. Quando a senhora falou por telefone, pensei em demência ou desespero, mas seus olhos estão tão lúcidos que ofendem. Ofendem como uma boa professora ofende, responde Dolores. Eu ensinei meus filhos a pensar, e eles aprenderam a mentir. Agora, quero ensinar o que é perder. O padre hesita, mas acaba cedendo. Enquanto Dolores apresenta o plano absurdo, a simulação da morte, o sumiço do corpo, a cerimônia sem fé, mas com liturgia, as roldanas invisíveis da narrativa começam a girar. Ela entregará tudo, reputação, presença, nome, tudo menos sua convicção, descobrir quem a ama de fato e salvar Ana da tempestade. Dolores sai da igreja horas depois com o rosto coberto por um lenço simples, os sapatos trocados por sandálias de borracha e uma única pasta nas mãos, o Novo Testamento final. 15 páginas amassadas e autenticadas, onde consta 90% da fortuna para Ana e um preâmbulo manuscrito claro como sentença. Família não se herda. Família se prova. O frio cortante assobia pelas ruas do centro como um apito de guerra. Dolores sorri. Está morta para o mundo, mas viva, pela primeira vez, para o que importa. O silêncio da mansão recendia verniz antigo e desinfetante barato. Ecoava pelos corredores, como um soluço contido, repetido nas tábuas do assoalho que rangiam sob o passo arrastado de Dolores. Encapotada demais para a primavera,
Ela percorria lentamente a galeria de retratos dourados, no hall de entrada, olhos estreitos sobre os próprios filhos. Marília, aos 9, vestida como debutante para um baile que nunca ocorreu. Tadeu, aos 7, segurava uma espada de brinquedo, feita de madeira nobre, presente do pai, quando a construtora ainda erguia metade da cidade. Dolores parou diante do espelho, observando a si mesma como se fosse outra. A blusa de gola alta sufocava, mais pelo que representava do que pelo tecido. Apagada nos detalhes, afogada em uma rotina sem voz, seu trabalho atual era simplesmente existir. Seu maior feito do dia anterior tinha sido sobreviver aos diálogos vagos no café da manhã. Marília dissera: a senhora devia deixar o cabelo mais natural, sabe? Envelhecer com elegância. Tadeu, sem levantar os olhos do celular: hoje tem reunião com o contador. Fausto tá resolvendo. A senhora não precisa ir. Era como ser uma relíquia cercada por ladrões. Sabia reconhecer a frieza camuflada por rotina. Ex-professora de história, olhos treinados para microgestos, observava seus filhos como quem avalia uma monarquia decadente. O culto ao nome suplantando o vínculo. O piano na sala, tocado por ninguém desde a morte de Cláudio, o marido. A biblioteca, intocada. O lar, mudo. O único som contínuo vinha da chaleira elétrica. Dolores a ouvia de longe, como um sussurro metálico que antevia sua solidão. Sabia onde moravam as covardias cotidianas? Em Marília, nos convites sempre feitos de favor, nunca de afeto. Em Tadeu, nos silêncios que sempre vinham acompanhados de extratos bancários. Foi nesse contexto morno que algo rompeu a tépida previsibilidade da tarde. O café que ela tomava na Praça Tiradentes tinha gosto de saco de papelão torrado, mas era quente. As mãos enluvadas seguravam a xícara com gratidão muda. A praça, cinzenta como a bruma fina que persistia desde cedo, trazia o mesmo cheiro molhado de cimento velho e pinho-sol escorrido da limpeza da catedral. Foi ali que escorregou. O salto, inútil, girou sobre uma folha molhada. A queda foi mais moral que física, mas o que veio a seguir, imprevisto com absoluto vigor. Uma moça de mochila, remendada, e fone pendurado. Cabelo preso com lápis. Pulou da sombra, largou o copo de isopor que segurava e agarrou o braço de Dolores com firmeza quente. Senhora, calma, eu tô aqui. Não tenta levantar sozinha, vai piorar, disse. Dolores sentiu o pulso juvenil contra o dela, o calor da pele, a respiração arfante daquelas palavras ditas rápido demais. O rosto da menina não, da mulher próxima demais, mas sem medo. Ana, se machucou a costela? Quer que chame resgate? Não, disse Dolores, quase um grunhido. Só, obrigada. Foram então sentar num banco manchado de folhas e fuligem. Ana falava simples, mas suas palavras vinham macias, cheias de presença. Contou que trabalhava na lanchonete da Rua X, fazia pedagogia à noite, cuidava da avó com Alzheimer, tudo dito, como se não houvesse sacrifício algum nisso. Dolores observava cada microexpressão, como quem decora a página de diário antigo, uma voz interna, a mesma, que corrigia redações, e percebia quem tinha colado, sussurrava: sólida, boa, real. Voltou para casa, sem sentir o caminho. A imagem de Ana suspensa sobre ela, com olhos ansiosos e mãos firmes, ocupava cada canto da memória. Pela primeira vez em meses, desejou conversar. Mas à noite Tadeu falou grosso. A senhora saiu de novo sozinha? Tá caçando o quê, hein? Já não basta aquele tombo do verão? Marília complementou com sutileza, envenenada. Tem cafetina, que anda mais acompanhada que a senhora. Se um bandido faz uma senhora de refém, aí na praça. A colher de sobremesa de Dolores trincou a porcelana do pratinho. Dormiu pouco, sonhou com vozes abafadas, portas que trancavam sozinhas. Ana, num corredor que se estreitava. No dia seguinte voltou à praça como quem não desçasse a um desfiladeiro, e encontrou Ana sentada de novo, agora lendo um livro gasto de capa bege, Didática e Processo de Aprendizagem. Professora, a jovem sorriu. A senhora voltou? Dolores. Me chame de Dolores. E ali nasceu algo. Começou com cafés protelados, depois com almoços tímidos em cantinas populares. Dolores a convidou, discretamente, para ajudá-la a organizar a biblioteca de casa. Ana aceitou, passou a frequentar a residência. A ruga de Marília no canto da boca virou alerta. Os olhos de Tadeu cruzavam a menina, como quem analisa um documento. Dolores registrava tudo. Como fazia nas redações,
atribuindo notas invisíveis a gestos. Um dia, ao tomar o remédio da manhã, notou o blister trocado. A cartela de diazepam parecia aberta de forma irregular. Outro dia, a agenda sumira. Algumas manhãs a sensação de desorientação era tão súbita quanto familiar. Conhecia o gosto do que era manipulado. Viveu tempo bastante com um marido cardíaco para notar diluições. Testou sua teoria, guardou um copo com leite no qual dissolvera comprimidos, depois o deixou na copa. Sumiu. Marília alegou. Achamos que estava estragado. Dolores não disse nada. Em vez disso, ligou para o único homem que conhecia antes de seus filhos nascerem, antes de sua identidade se diluir nos alvéolos sociais. Lucas. Preciso conversar. Preciso planejar meu sumiço. Naquele momento, ao desligar o telefone, sabendo que traía expectativas ancestrais sobre maternidade, família, líquido vital, Dolores Santana percebeu, teria que desviver. Para saber quem realmente lhe queria viva. O silêncio no mosteiro era mais denso que o frio. Ecoava como um véu entre Dolores e o mundo que abandonara um mundo onde ser mãe era sinônimo de ser usada até a última lágrima. Agora, de vestes escuras crespas, cheirando a incenso antigo e tempo abafado, observava pela fresta da janela o noticiário no celular deixado por Padre Lucas. Dolores Santana. Despedida sem corpo gera especulações. Ela sorveu o ar pela boca, como quem experimenta veneno e pão ao mesmo tempo. O dedo ossudo traçou um gesto invisível sobre a tela, a imagem do velório simbólico. Marília fazia discurso com voz embargada artificial treinada. Tadeu mal sustentava o olhar. Fausto era pura sobriedade canastrona, o viúvo da irmã que nunca teve. Dolores fechou o celular, inspirando o cheiro de vela derretida e as páginas mofadas da Bíblia aberta ao acaso. Lucas varria o saguão com passos curtos e atentos. Estão com a casa, com os carros, com as contas, mas o silêncio, eles não sabem habitar, ela disse, encarando mais a si mesma do que o ex-seminarista. Lucas pousou a vassoura. Vai aguentar assistir tudo de longe? Vou escrever. Vou registrar cada podre. Eles não merecem um único gesto impensado. Vão se enterrar sozinhos, respondeu, enquanto dobrava um lenço bem passado. A voz não tremia. O estômago, porém, regia um balé de cólicas sutis. Medo não era palavra. Era sintoma. Em paralelo, Ana percorria a mansão em Batel como se invadisse um museu de mortes lentas. Os passos nos corredores soavam vazios demais, nada reverberava afeto. Tadeu e Marília não jantavam com ela, evitavam-na. E quando cruzavam, um calor frio de olhos opacos e comentários mordazes a picavam mais do que ofensas. Você ainda está aqui? Essa casa era da nossa mãe, não sua. Num domingo, sozinha na biblioteca da casa, Ana encontrou o retrato de Dolores bebê, nos braços de uma mulher ainda mais sisuda. Passou os dedos na moldura de madeira áspera, aspirou o cheiro da madeira envelhecida, queimava, lembrava o altar da igreja de sua infância, íntimo e intocável. Pegou um dos livros mais gastos, Cartas Persas, de Montesquieu, o tipo de leitura que Dolores partilharia com ela, entre goles de chá e ligações incômodas, interrompidas por Marília com olhos de arame farpado. Dentro, um bilhete. Quem herda valores, não precisa herdar cifrões. E quem não herda valores moureja, pelo mundo, como mendigo engravatado. Ana levou o papel ao peito, como quem protege um relicário. Lágrimas não desceram, não mais. Só os ombros se contraíram, como quem recebe uma notícia que não entende, mas sente. No mosteiro, Padre Lucas entregava a Dolores o primeiro extrato bancário após o falecimento, tudo o que restara em seu nome secreto, transferido antes do plano valores modestos, suficiente para se manter fora do radar. 3.000 reais, poucas roupas, e o quarto escuro atrás da capela como novo lar. Ali, Dolores começou a escrever. Caneta tinteiro, papel pardo, títulos frios. 15 de outubro. Marília levou o colar de rubi para guardar. Sempre odiei aquele colar, mas me incomoda que ela saiba que é rubi falso, e mesmo assim se sinta herdeira. 17 de outubro. Tadeu demitiu a cozinheira. Diz que economia doméstica. Queria mesmo era não ouvir ninguém dizer que Ana come devagar demais. Escrevia como historiadora do horror íntimo. Cada frase, uma punhalada registrada, a papelada seria prova.
um dossiê de ausências, de naturezas. Durante o mês seguinte, Dolores fez rondas noturnas pelas ruas centrais, testava o disfarce de mendiga. Lenço no cabelo, plásticos sob o casaco, uma sacola com livros poucos, reparavam nos olhos literários que ela ainda carregava. Preferia os bancos da Praça Tiradentes, onde Ana e ela haviam se encontrado pela primeira vez, aquele dia em que ela tropeçou e caiu entre os pombos, e Ana a levantou com mãos jovens demais para tanta gentileza. Ali percebeu. Mesmo sumida, ouvia os filhos pelo vento, o taxista cochichando ao celular. Mó história estranha, né? Mas agora parece que quem vai mandar na herança é uma guria da Colombo. Um advogado saía da catedral e dizia ao outro: o testamento é válido. Ela assinou em cartório, e o padre estava junto, testemunha viva. Dolores anotava esses fragmentos como quem costura a tapeçaria de um império em ruínas. Ana, por sua vez, começou a recusar os cafés esvaziados que Tadeu mandava para seu quarto, buscava comida na cozinha silenciosa, a portaria não permitia sua saída sem autorização de Marília, a jovem sentia o toque das maçanetas gelarem mais que o metal, as texturas da punição voluntária. Começou a escrever também, à mão, cartas para uma mãe ausente. Querida Dolores, às vezes acho que sonhei você, porque o resto do mundo parece tão real, com sua frieza alisada e sua educação de porrete. E você era calor, era ternura em mesa de mármore. Escrevia até o papel amolecer com a umidade dos dedos. Não sabia que cartas também chegam ao céu das pessoas vivas. Desconfiada do clima sufocante, Ana recorreu a Lúcia, antiga amiga de Dolores, médica homeopata que havia frequentado a casa por anos. Marcou um encontro longe da mansão, no coreto da Praça Zacarias. Ao primeiro abraço, Lúcia estremeceu. Eles estão te machucando? Ana hesitou, olhou para o chão de folhas secas. Sentia o coração bater como quem corre, mesmo parada. Estão tentando reescrever quem eu sou? Lúcia a segurou pelos braços. Dolores sabia que isso ia acontecer, por isso ela tomou aquela decisão. Mas se eu conseguir, vou pedir cópia do laudo dela, dos últimos exames e do testamento. Nada morre fácil nessa família. Ana finalmente chorou, e seu choro era uma aurora no meio do inverno. Dolores lia os suspiros do mundo, através das migalhas que o tempo deixava cair do outro lado do vidro. A cada texto, a cada petisco de informação, mais forte era sua certeza. Eles não resistirão à própria máscara. Enquanto isso, eu me torno invisível para voltar invencível. Ela só precisava continuar escutando, escrevendo, esperando, como toda boa professora em fim de semestre, corrigindo provas, redigindo a reprovação dos próprios filhos. A água do banho ainda escorria dos cabelos de Ana quando ela desceu para o café. Usava um agasalho de moletom, que já não lhe parecia tão confortável ali dentro do tecido, quente demais para o ambiente propositalmente frio da casa. No corredor, o cheiro de café passado havia desaparecido. No lugar dele, um leve perfume cítrico saturava o ar, o tipo importado que Marília usava para disfarçar tensão. Ana não falou bom dia. Não era mais recebida com resposta, a mesa de café estava posta com rigor milimétrico. Frutas cortadas, pães em guardanapo branco. Nada parecia ter sido tocado. Marília, de suéter azul marinho impecável, se servia de uma xícara de chá que ninguém mais tinha permissão para tocar, o bule de porcelana protegido por um abafador bordado com o monograma do Santana. Sua presença agora é meramente tolerada, Ana. Faça bom uso disso, disse, sem tirar os olhos do celular. Ana sentou-se em silêncio. As pontas dos dedos queimavam nas bordas da xícara. O silêncio daquela casa já não era tranquilo. Era uma liturgia de exclusão. Nos dias seguintes, tudo que cheirava a pertencimento foi retirado. Começou com os porta-retratos, nenhuma foto incluía Dolores. Depois os livros de história foram doados por iniciativa de Fausto, que agora andava pelos cômodos como se sempre pertencesse ali. O couro de seus sapatos rangia nos pisos de peroba rosa, e o som repetitivo evocava passos de um tribunal doméstico. Ana esbarrou com ele na biblioteca. Tentava encontrar o diário de Anne Frank, que sabia estar naquele acervo, mas não via mais. Procurando alguma história triste com final clichê, procurando sobreviventes, Ana respondeu, sem olhar para ele. Fausto se aproximou devagar. O hálito dele cheirava a cravo e café frio. Dolores teve muitos defeitos, mas ao menos sabia seu lugar. Você, minha querida,
está experimentando uma fantasia jurídica que vai chegar ao fim em breve. Os documentos seguem sendo revisados, heranças não são seladas por empatia. Ana travou os maxilares. Daria qualquer coisa para responder, mas as palavras vinham com gosto metálico. Ela virou as costas. Fausto riu sem fazer som. A água quente do chuveiro foi cortada. 3 dias depois, o interfone externo da casa foi desativado. Qualquer contato com o mundo exterior precisava ser aprovado por alguém da família de Líquido Vital. Ana tentou falar com um ex-colega de faculdade por chamada de vídeo e teve o celular confiscado por segurança. Marília, com linguagem jurídica impecável, alegou que Ana estava em estado emocional instável, com possível surto de delírios de adoção. Estando em luto, qualquer manifestação afetiva pode ser confundida com transferência de carência, explicou no jantar, entre garfadas pontuais de salmão. Tadeu só observava. O rosto estático, sem expressão. No dedo, o anel de sinete herdado do pai. Fingia tédio, mas apertava o talher com força suficiente para entortá-lo. Na madrugada, Ana sonhou com o velório. Tudo escuro, flores plásticas, cheiro de talco envelhecido. Ninguém chorava. Padre Lucas tentava falar sobre renascimento, mas a voz saía cheia de estática. Entre os papéis em cima do caixão vazio, via-se um testamento com sua assinatura rasurada. Ela acordava, sem fôlego, com suor gelado pingando da base da nuca. Padre Lucas mandava cartas codificadas através de envelopes, entregues a um carteiro de confiança, papel reciclado, sem timbre. Algumas delas chegavam abertas. Outras vinham devolvidas. Marília, ao ver uma sendo recebida, lançou uma ameaça velada. Sabe o que acontece com quem quebra isolamento judicial? Pode ser considerado tutela indevida. Detenção domiciliar por incapacidade emocional. Atente-se, Ana. Ana, então quebrou em partes. Tentou sair da casa, tentou ir ao curso, a portaria bloqueou. Voltou com os olhos ardendo, ao cheiro de desinfetante pinheirinho que queimava os olhos. Tadeu, no dia seguinte, impediu que ela entrasse na biblioteca. Disse que era setor de acervo particular do espólio e que até aqui ela só estava ali por conveniência afetiva. Não se esquece, Ana. Ser querida por alguém morto não dá cidadania de herdeira. Ele jogou no chão um envelope amarelado, a primeira versão do testamento. Nome dela, rabiscado. Ao lado, uma frase escrita por Dolores à mão. Quem não sustenta afeto, herda pedra. Ana recolheu o papel, sob olhares de deboche, mas nela, aquilo acendia brasas. Havia algo mais escondido. Na noite daquele mesmo dia, ao vasculhar o escritório de Dolores, agora rebatizado de Sala de Arquivo Legal por Marília, Ana achou uma caixa que reconheceu. Em suas laterais, havia desenhos a lápis de mapas medievais. Era um presente antigo de um dos alunos de Dolores, que ela sempre mostrava com carinho. Dentro, nada de documentos, mas um gravador de voz antigo. Ana ligou. Ruído estático. Então, ouviu. A voz de Dolores, serena, metódica, como se ditasse uma aula. É maior que relato número 4. Fausto, agora, ocupa o centro da casa como conselheiro. Marília, observa tudo, mas finge ignorância. Tadeu me evita depois que perguntei onde estão os calmantes que sumiram do armário. Hoje, Ana me fez chá de hibisco. Seu cuidado me fez chorar escondido depois. Estou perto de uma decisão, quero deixar provas, mas não para a justiça comum, para a justiça da alma. Se o leitor souber quem foi leal, encontrará, nesta voz, a verdade. Ana encostou na parede. O coração batia solto, como se fosse saltar pela garganta. Não sabia ainda como usar aquilo. Mas dessa vez, não iria desabar. Só precisava vencer o tempo. O tempo e o sistema. Um andar abaixo, Marília anotava no celular movimentações financeiras. E Tadeu? Tadeu a espreitava da brecha entre as cortinas. O cheiro de uísque barato misturado ao penteado brilhante. Já não disfarçava que alguma coisa em Ana precisava parar de respirar. Ana, agora sabia. Aquela casa não ia expulsá-la. Iria engoli-la. A questão era, conseguiria resistir mais um dia? O silêncio que preenchia a mansão Santana se tornara áspero, como papel de parede arrancado com raiva. Ana sentia isso nos pés, o mármore estava mais frio. Na respiração, o ar carregava cheiro de velas queimadas, sempre acesas, nos corredores, sem razão. E nos cochichos, que nunca cessavam, sussurros secos,
que pareciam vir das paredes, mas nasciam dias antes, escondidos nos olhos de Marília. Naquela tarde, Ana voltava do fórum, onde tentava entender o atraso no reconhecimento oficial de sua adoção. Documentos reclamavam uma assinatura de Dolores que já não podia dar. O atendente, impassível, ignorara as cartas anexadas que a própria Dolores redigira antes de sumir. Na saída, ouviu de novo seu nome soprando pelas costas. Num banco de ferro pingando garoa, sentou-se com a mochila no colo. O papel de um dos documentos ainda estava úmido de angústia. Seu celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. Um anexo, um vídeo. Ela apertou play. Estava escuro. Sombra de garagem. 2 vozes. Uma, reconhecível. Tadeu, com risada cínica, dizendo algo como: até parece que ela deixou o dinheiro com a menina, porque amava. A outra, mais rouca, mais letrada, era Fausto. Ela fez isso para ver se vocês seriam capazes do cenário completo. Vocês estão, Tadeu? Marília está? Uma pausa longa. E então, vamos mostrar para a menina como se faz um velório definitivo. O celular caiu no chão, fazendo um som seco contra o bloco de concreto. Ana nem piscou. Uma vertigem preencheu sua visão, como se o mundo inclinado se rebelasse contra a lógica. O líquido vital dos dedos recuou. A quantidade de frio na espinha foi imediata. Seco, cortante, como toque de freezer. Ela estava entre as mãos de 2 atores frios, cúmplices de um teatro onde a tragédia real estava por vir. Chorou? Não, náusea. Um gosto metálico na língua. O eco das palavras no vídeo reverberava como um motor fundido. Fausto sabia desde o início. Os filhos também. Dolores previra o teatro e apostara sua morte simbólica como isca. O testamento era o anzol, e ela, Ana, era o peixe pendurado. Naquela noite, Ana retornou à casa, as janelas estavam todas fechadas, mentira simbólica de que o lar ainda abrigava luto. Tudo era cínico. O aroma de sopa recém-feita, Marília queria parecer prestativa após dias de silêncio, o som de música instrumental, casualmente vazando da sala Tadeu, tentando fingir normalidade com o uísque na mão, o até breve dos olhos dos dois quando ela anunciou: recebi uma gravação. Marília, por um segundo, quase largou a colher, mas recolocou-a com delicadeza. Tadeu apenas franziu a testa. Gravação de quê? Ana encarou-os. Seu tom era plano, porém letal. Vocês querem que eu morra, não querem? Desceu um silêncio tão denso que os candelabros sobre a mesa pareceram tremer levemente. O aroma da sopa carne, com batatas agora parecia odor podre, úmido. O teto parecia baixar. Marília se levantou em movimentos que traíam atenção interna. Tem noção da gravidade do que está insinuando? Ana respondeu, sem mudar o tom. Ainda prefiro insinuar do que cair de uma ponte no mês que vem. O olhar de Tadeu fugiu, mas não negou. E esse era o problema. Não houve negativa. E era isso que a cena precisava. Marília se recompôs com um discurso jurídico. Está se sentindo ameaçada, Ana? Podemos conversar com Fausto. Talvez esteja interpretando errado. As coisas não são tão simples. Ana deu um passo para trás. O chão parecia de gelo. Tudo é exatamente do jeito que parece. Essa casa é um túmulo com faxineira. E eu sei que o nome no testamento incomoda mais que a ausência da mãe de vocês. Foi para o quarto, trancou a porta, vomitou 2 vezes onde consegui. Estava tudo ali. A revelação, o veneno, a certeza fria. Mais tarde naquela noite, já envolvida nos lençóis ásperos do quarto sem aquecedor desativado, por ordens de economia, olhou para o teto mofado e entendeu. A morte de Dolores não fora autoextermínio. Fora performance. Uma armadilha. E agora, Ana era a isca. Mas também a única ainda viva e consciente. E tinha uma escolha. Esperar ou agir. No mesmo instante, como resposta invisível, algo raspou na janela. Um chiado, leve. Papel. Ana abriu de leve a veneziana e viu um envelope, preso por uma pedra pequena, papel envelhecido, letras retorcidas. Por que você acha que eu sumi sem corpo? Porque alguns corpos não somem. Eles ficam para ver quem cava o túmulo. Dolores. Ana sussurrou, sem pensar. O cheiro daquele papel, mofado e quente mesmo em meio ao inverno, não deixava dúvidas. Era com a tinta de Dolores, aquela mistura de perfume discreto e tinta nanquim, sempre guardados na escrivaninha do escritório fechado, após o luto. Ela estava viva, oculta, observando o desenrolar,
esperando pela verdade revelada naquela gravação. Agora, havia esperança, mas custaria. E o tempo, na Casa Santana, estava prestes a acabar. A carne fria do mundo tocava seu rosto. O vento fedia a gasolina e carne podre, um odor úmido e invisível que subia debaixo das pontes de Curitiba. A cada passo pela ciclovia gelada da Avenida Visconde de Guarapuava, Dolores, agora chamando-se Dona Lourdes, quando precisava falar com outros indigentes, apertava mais o lenço encardido no rosto. Não mais observava dos vitrais imensos da mansão, via agora o frio real, a brisa que entrava nos ossos, o vapor das bocas cansadas no albergue da matriz, o grito dos pneus na madrugada, o chão úmido gelado, que não perdoava nem os melhores sapatos, e ela já não usava sapatos. Dormia enrolada em jornais antigos que, ironicamente, traziam manchetes sobre seu suposto auto-extermínio. No dia anterior alguém a reconhecera. Um ex-aluno barba suja, olhos quentes de febre, ela desviou. Engoliu a identidade outra vez. Estava quase pronta. No mosteiro de São José, às margens da rodovia, ajoelhou-se diante de Padre Lucas. O confessionário cheirava a madeira úmida e bolor, mas sua voz cortava, ainda afiada. Chegou a hora, Lucas. Eles vão desviver a Ana. O padre hesitou. Seus dedos tamborilando sobre a batina revelavam mais que palavras. Ele sabia. Tadeu estava quebrando. Marília havia buscado um advogado para questionar o testamento, alegando manipulação psicológica da adotada. Lucas coçou a barba curta, tensa, e não escondeu o tremor. Você tem provas? Dolores tirou de dentro do casaco um maço de papéis sujos. Eles querem encenar meu final com ela. A mesma ponte, a mesma história. Mas dessa vez, com líquido vital. O padre leu em silêncio. Eram cartas, bilhetes caídos no lixo, palavras interceptadas nos bolsos de Fausto em uma de suas visitas à casa. Detalhes do desaparecimento planejado para Ana. Noturno, alegado surto, bilhete falso, acidente, vamos à promotoria. Não, respondeu Dolores. Dura. No tempo deles, ela morre. No meu, ela vive. Ana não dormia mais. O quarto, onde antes havia livros de Dolores, agora estava vazio. A lareira só acendia quando Tadeu queria exibir conforto a visitantes. O resto do tempo, o mármore gelado fazia o ar doer dentro do peito. Naquela noite, a comida havia chegado já resfriada. Marília, que evitava encostar em copos e pratos partilhados, passara com os olhos uma única e ácida sugestão. Se fosse você, não comia. Nas postagens de Marília, a dor ainda era encenada com perfeição. Fotos da mãe em preto e branco, cerradas com legendas curtas, todo dia uma ausência. Mas a ausência, Ana sabia, morava em outro lugar, na falta de qualquer abraço, no silêncio dentro de casa. Fausto passava longas horas no escritório com Tadeu, sorrisos abafados, copos de uísque, sussurros. Ana estranhava cada porta emperrada, cada palavra não dita. A cada tentativa de contatar a defensora pública, a conexão caía. O chip havia sido substituído para sua segurança. Sentia o cerco. Sabia que era mais prisioneira agora do que era quando ainda vivera com a avó alcoólatra, anos atrás, em Colombo. Misturaram algo em sua bebida 3 dias antes. Acordou tonta, com hematomas nos braços, e um bilhete na cabeceira, assinado com letra de Fausto, você está mal, estamos cuidando de você. Sua mãe auto-extermínio porque já não aguentava mais. Era o suficiente. Tinha medo real, mas tinha outra coisa também. Fé. Na madrugada do 4º dia, soube. Tadeu entrou em seu quarto, sem bater. Sem fala. Com olhos avermelhados e as mãos cobertas por luvas de couro. Vamos sair um pouco, ver o lugar onde a mãe descansou. Ana tentou fugir. Um tapa selou sua boca, duro e seco. Se gritar, eu juro por tudo que ela acreditava que te jogo na sala. Sem roupas. Louca. Vai virar manchete do jeito que eu quiser. A Kombi da empresa da família os levou pela BR-277. Tadeu dirigia. Fausto no banco do passageiro. Ana, entre caixas de ferramentas e trilhos antigos, sentia o cheiro de terra úmida, gasolina e pelo molhado. A noite estava fria, como o luto mal curado. Mais adiante, a ponte do Rio Belém se aproximava. A mesma onde a história da professora foi encerrada, aos olhos da cidade. Mas,
Entre os arbustos da margem, alguém via. Dona Lourdes. Dolores. Mãe, com as mãos sujas de carvão, escondida sob uma lona rasgada e sacos de dormir velhos, ela observava. O coração batia seco como um tambor velho. Os dentes cerrados, mas a mente clara. Os detalhes do plano começaram a encaixar em sua cabeça como datas em linha do tempo. A história entrava em sua última fase, a revolta final. Ela não salvaria Ana com palavras, não com pílulas, não com súplicas. Naquela noite, salvaria com as próprias mãos. A neblina espessa engolia os postes da Alameda Cabral, onde Ana passava apressada, com os cadernos encharcados dentro da mochila. O vapor dos bueiros subia, como fantasmas urbanos. Havia saído da universidade, onde não conseguiu apresentar o seminário. Marília havia esquecido de avisar a banca sobre a mudança de horário. Foi recebida com olhares de pena e comentários sussurrados pelos corredores. Gente que mal a conhecia chamando-a de aproveitadora. Dentro do metrô, o cheiro seco de mofo e graxa se misturava ao da chuva nos cabelos das pessoas. Um homem a reconheceu do jornal. Ela fingiu dormir até a estação final, encolhendo-se no banco de plástico frio. Quando alcançou o portão da mansão, a porteira eletrônica não reconheceu sua digital. A casa estava viva por dentro, Tadeu ouvia jazz alto na sala e uma voz masculina ressoava no interfone interno. Ela apertou o botão. 1, 2 vezes, nada. A terceira vez foi atendida por Fausto. Será que é mesmo prudente voltar a um local de onde a senhora não tem mais direitos? A frase queimou. Ana pressionou o interfone com o punho fechado, os nós dos dedos sujos de tinta da faculdade. Tadeu apareceu no hall, abriu a porta com falsa gentileza. Entre logo antes que o síndico veja. Vai jurar que a gente tá te impedindo de morar aqui. A casa tinha cheiro de madeira encerada e ressentimento velho. Estava tudo mais limpo do que nunca. Impecável. Clínica. Ana caminhou direto ao quarto. As roupas dela estavam dobradas no corredor, sobre uma caixa de papelão com uma fita que dizia: pertences diversos. Ver com advogado. Ela estancou. Quando tentou abrir a porta, encontrou tranca nova. Seu quarto agora é o da dispensa dos fundos, perto da lavanderia, disse Marília, surgindo ao topo da escada, um copo de vinho em mãos, unhas perfeitamente feitas segurando o cristal, melhor para evitar constrangimentos. Ana desceu. Cada degrau rangia sob seus pés leve-ligeiros. Ao chegar ao fundo, uma lâmpada fluorescente chiava em intervalos nervosos. A nova suíte tinha um colchão de solteiro inflável, cheiro rancento de cândida, e uma cortina improvisada feita com um lençol velho. Ela sentou no colchão, quente do dia, mas úmido por baixo. A mistura indigesta de conforto e humilhação fazia um nó em seu peito. Um rato correu pela quina da parede. Ana riu com a garganta seca. Aquilo era tão cuidadosamente ensaiado que era quase poético, mas não resistiria mais sob silêncio. Naquela mesma noite, redigiu um documento com a ajuda de um colega do curso de Direito, um pedido de tutela provisória no Tribunal de Família, para garantir o acesso pleno ao nome, à herança e aos bens temporários da falecida Dolores Santana. Na manhã seguinte, encontrou o padre Lucas nos fundos da paróquia, onde ele alimentava pombos com migalhas de pão dormido. Já era hora, ele disse, sem que Ana tivesse explicado. Mas saiba, Ana, o pior da guerra não são os pipoco, é quando atacam os símbolos. Ao protocolar o pedido no cartório da família, foi barrada pelo advogado pessoal da família Santana. Dolorosamente constatamos sua instabilidade emocional, disse ele, entregando um dossiê repleto de prints falsos, mensagens de aplicativo, insinuando que Ana tentava envenenar Tadeu, seduzir Fausto, caluniar Marília. Eram absurdas, mas sofisticadamente montadas. Ana perdeu o controle. Gritou no cartório, disse que era tudo armação. Os olhares nas salas contíguas pousaram nela como espadas. Uma funcionária discretamente apertou um botão de pânico e 2 seguranças se aproximaram. Horas depois, ela estava de volta à delegacia pela segunda vez numa semana, assinando um termo circunstanciado por heteroagressão verbal em juizado público. A cada passo, a realidade se fechava como uma escada estreita demais para os 2 pés. De volta à mansão, jogaram suas poucas roupas dentro da churrasqueira e ainda riram ao acender o fogo. Ana tentou subir a escada. Tadeu a segurou pelo pulso, marcando o osso. Queremos te tirar daqui com declaração judicial ou com caixão. Escolhe. A mão dele era fria, mas havia suor entre os dedos. Ela cuspiu no chão. Marília gravava em silêncio com o celular do canto da sala.
Ana passou a dormir no banco da varanda, com um cobertor molhado e o som constante do filtro da piscina quebrada. Do lado de fora da trama, nas margens entre a cidade e o invisível, Dolores observava. Roupas grandes, pano sobre os ombros, lenço encardido cobrindo metade do rosto, a noite no abrigo improvisado, tinha cheiro de sopa azeda, urina e líquido vital menstruado. Havia mulheres que sumiam na madrugada e retornavam sem sapatos. Crianças que choravam sem nome. Um velho a seu lado contou que viu a menina rica, que agora mora na sarjeta da própria casa. Dolores anotou isso numa página amassada do caderno escolar com seu nome riscado. Perda da legitimidade social. Etapa completa. No dia seguinte, o jornal noticiou discretamente que o pedido de Ana fora arquivado. No mesmo parágrafo, a editoria social exaltava um novo projeto de habitação popular da Fundação Santana, movido por doações anônimas. Na imagem da reportagem, Fausto aparecia sorrindo, atrás de Tadeu e Marília. O plano dera errado. Eles haviam vencido o primeiro julgamento. Mas Dolores não escreveria votos de desistência. Enquanto lavava as mãos numa água servida no fundo de uma obra abandonada, sentiu o frio penetrando as articulações, aquele frio que só Curitiba no final de junho sabia oferecer, aquele frio que Machado de Assis chamaria de febre moral da elite. Ao contrário da madeira, o líquido vital gelado não estala sob pressão. Só endurece. Dolores anotou no caderno. Eles se sentem impunes. Hora de invadir a ponte. As persianas da sala estavam abertas demais. Ana jamais teria deixado assim, mas ali estavam escancaradas, como um corpo vulnerável, largado numa maca. O relógio da parede marcava 2h17 da manhã. Tarde demais para sair, cedo demais para dormir. Ana tremia. Uma manta nos ombros, a mesma que Dolores usava no inverno, já não bastava. O frio parecia vir de dentro. Um frio que subia do estômago em direção ao peito, feito ferro retorcido. A mansão estava silenciosa. Nem os canos estalavam. Marília havia voltado do jantar com Fausto e Tadeu ainda não retornara desde a tarde. Mas o nódulo no peito de Ana dizia que não era ausência, era preparação. Ela pegou o celular escondido atrás de uma das enciclopédias. Nenhum sinal. O Wi-Fi fora desativado novamente. Isso não era falha da rede, era controle calculado. Fausto pregava que a calma era necessária, enquanto os trâmites legais se estabilizavam. A promotoria ainda avaliava a legitimidade do testamento, dizia ele. Mas Ana já entendeu. O plano era quebrá-la em silêncio, longe dos olhos do mundo. Na cozinha, o cheiro azedo de leite velho no ralo feria o ar. A torneira tremia, com alguma descarga oculta. Ana caminhou em pontas de pé, como quem percorre um palco armadilhado. O chão estava frio, azulejos gastos como rostos cansados. Ela se engasgou quando tirou do bolso um bilhete. Ponte Belém às 3h. Precisamos conversar. É sobre sua mãe. Sozinha, sem assinatura. Era a letra de Tadeu. E era uma cilada. Mas parte dela queria ir. Queria saber. Tinha que saber. Ainda que fosse para ouvir a verdade saindo da boca do monstro, ela correu até o sótão, onde Dolores escondia antigas caixas de arquivos e lembranças. A poeira irritou seus olhos, e uma mariposa se lançou pelo teto como se fugisse da escuridão. Ana puxou a caixa, marcada Santana, 1999 até 2003. E ali, entre recortes e anuários escolares, encontrou o diário. As folhas estavam secas, manchadas pelo tempo e por lágrimas que já não eram suas. A caligrafia, inconfundível, firme, mas hesitante nos cantos. É maior que se um dia não estiver mais, que Ana saiba. Ela não herdou a casa, herdou os olhos atentos. Herdou o gesto de segurar uma velha caída na rua e devolver amor a quem já aceitava desviver, sem mais tocar quem valesse a pena. As mãos de Ana tremiam. O vento zunia pelas frestas do telhado. O diário era real. Dolores sabia, Dolores via, Dolores amava. Na última página, algo diferente. Letras menores, quase rabiscadas, como se escritas às pressas. É maior que Fausto move as peças como clérigo, mas não tem fé. Ouvi do padre Lucas. Marília manipulou a cláusula do testamento. Tadeu só entende líquido vital como resposta. Vou desviver em parte por escolha, mas a outra metade será prova. Prova. Ana engoliu em seco. O diário não era apenas uma lembrança, era a carta final. Era um dossiê de demonstrações pequenas, que juntas viravam sentença. Ela segurava a força de Dolores nas mãos.
E do sótão, Ana viu através da fresta da janela, lá na entrada da casa, o carro de Tadeu parar rente ao portão. Ele desceu e girou a chave com a calma de um caçador. Abriu o porta-malas. Ana identificou a silhueta. Uma corda, um cobertor, uma garrafa térmica que ele usava em pescarias. Ana desceu correndo. O diário suava em suas mãos. Precisava sair. Mas todos os telefones haviam sumido. A internet não voltava. Correu até o altar da antiga biblioteca, onde ficava a Bíblia de família. Entre as páginas gastas, ainda havia um bilhete antigo de Dolores, marcado com trechos de Eclesiastes. Há tempo de desviver e tempo de reviver. Tempo de calar e tempo de gritar. Atrás dele, um número de celular riscado a caneta. O do Padre Lucas. Última esperança. Na garagem, as luzes estavam apagadas. O cheiro de gasolina improvisada e óleo velho invadia o nariz. O carro velho de manutenção que ninguém usava ainda estava lá. Ana vasculhou o porta-luvas, encontrou um carregador e, milagre, um celular de botão antigo, mas funcional. Luz fria de tela iluminou seu rosto. O teclado duro a fazia errar os números. Ligou. A chamada caiu. Tentou de novo. Voz de gravação. Na terceira vez, um timbre cansado atendeu. Padre Lucas. O silêncio do outro lado era tenso, mas não vazio. Ana, eles vão tentar desviver. Hoje. Na ponte, o gemido do velho padre foi mais corporal que sonoro. Algo nele já sabia sem saber. Eu te escuto, filha. Onde você está? Ela olhou pela janela dos fundos. Tadeu agora estava na cozinha. Marília fechava a porta da sala com chave. Presa. Mas saio agora. Ana desligou e pegou o diário. Enfiou sob a blusa colado ao corpo, como quem leva um relicário à guerra. Saiu pela janela do porão, se arranhando em fios de ferro torto. O ar lá fora era muito mais frio que o de dentro. Umidade cravada nas pedras da calçada, sentiu cheiro de chuva perto e metal. Ela correu descalça até a rua lateral. Nenhum carro, nenhum cachorro, nenhum som salvo seus próprios passos e o eco agudo do medo. Sabia que não voltaria àquela casa. Mas não importava mais. Ela tinha o que precisava. A verdade. E uma pergunta gravada no peito. E se ela ainda estiver viva? Porque, mesmo na escuridão mais total, havia coisas que nem a morte enterrava. Instinto de mãe. E a vontade de sobreviver. A brisa congelante do amanhecer sopra como vidro estilhaçado contra o rosto exposto de Ana, que tenta manter os pés firmes sobre a estrutura metálica da ponte da barragem do rio Belém. Os dedos de Tadeu, cerrados em torno dos pulsos dela, tremem não de hesitação, mas de fúria contida. Ele a empurra sutilmente mais uma vez, menos do que um gesto definitivo, mais do que uma ameaça. A névoa lambe o chão da ponte, engolindo as bordas da cidade. Abaixo deles, a água negra pulsa fria e voraz. Ana não grita, mas os olhos suplicam por dignidade, não por salvação. É uma guerra silenciosa agora. É assim, então? A mesma ponte? A mesma mentira? As palavras de Ana saem trêmulas, não por medo, mas pela dor de saber que ainda acredita, contra toda razão, que Tadeu pode parar. Marília está a poucos metros de distância, encostada na grade, observando com os olhos vidrados o motor de um Hyundai, encostado na curva da rua abaixo, ronca impaciente Fausto dentro dele, sob a penumbra do carro, quase invisível. Cúmplice calado, esperando que o teatro acabe. Tadeu range os dentes. Tu roubou a gente. Entrou nessa casa como um vírus. Mãe passou a te amar de um jeito que nunca amou a gente. O que tu fez com ela? Ana o encara. Eu não destruí nada. Só amei ela quando vocês não conseguiam mais. Nesse momento, um ruído seco desponta da mata, que reveste um dos lados da ponte, passos arrastados sobre folhas úmidas e galhos partidos. Tadeu gira o corpo, puxando Ana com mais força. Marília, pela primeira vez, se afasta da grade e aguça os olhos. Uma figura surge lentamente da bruma, encurvada, coberta por casacos puídos, lenço embolado no pescoço e um boné de lã sujo. Mais que tudo, a presença dela interrompe o tempo, até o vento parece sair de cena. Se for fazer isso, Tadeu, a voz sai rouca, frágil, mas inconfundível. Vai ter que me jogar primeiro. O silêncio que segue é monstruoso. A boca de Tadeu se abre, como se as térmicas da realidade tivessem explodido dentro do crânio dele. Mãe, a mulher desfaz o lenço,
Os cabelos grisalhos desgrenhados, os olhos castigados, o rosto marcado por noites sem lar, sem nome, sem rosto. Dolores fita os filhos, mas não como mãe, como juíza. O cheiro salino e metálico do rio sobe. Um cachorro late ao longe, quase um aviso. Eu morri para vocês naquela casa, diz Dolores, a mão pendendo ao lado como quem segura o código de uma sentença. Mas voltei, para buscá-la, não por líquido vital, por amor. Fausto desce do carro devagar, percebe o descontrole do plano, o rosto dele enrubesce em desespero contido. Marília engole seco e volta-se para o irmão. Solta ela, Tadeu, por favor. Não! Berra ele, os olhos em brasa. Isso é outra encenação absurda. Ela mentiu, fingiu desviver. Ela não é mais nada. Ele tenta se rearmar na fúria, na certeza da traição total. Mas Dolores não recua. Ela avança, rasgando o chão com os próprios pés, suja de barro e frio, mas com a coluna ereta de quem ensinou revoluções em sala de aula. Da sacola a tiracolo saca um calhamaço de papéis. Cada dia que passei invisível, eu escrevi. Acompanhava vocês pela janela. Eu vi a Marília fingir lágrimas no velório. Vi o Fausto abrir meu cofre. Tadeu, ela o encara agora. Vi você deletar as imagens das câmeras antes de levar Ana para essa armadilha. Tadeu vacila, o punho amolecendo. Ana solta um soluço seco e sente o aperto afrouxar. Nesse instante, o ronco de motor se sobrepõe, cortando a tensão como navalha. Viaturas chegam em comboio, luzes piscando em roxo e azul, pintando a névoa com cinismo. Policiais avançam pela margem, e Padre Lucas surge ao fundo vindo de carona com um dos agentes. Nas mãos, leva os documentos apresentados à promotoria, cartas, vídeos, o diário redigido à mão por Dolores, com transcrições dos diálogos gravados. Fausto tenta fugir pela outra extremidade da ponte, mas é contido por 2 policiais. O impacto da queda moral, não física, faz sua coluna curvar como quem viu Deus. Ou o diabo de volta. Marília chora sem saber por quê. Mas seus punhos não se sujam. Não aquela noite. Tadeu solta Ana. As mãos dele tremem, não mais pela dúvida, sim, pela percepção brutal de que o líquido vital não o salvou. Por um segundo, olha para a mãe, aquela que prantearam morta, sem lágrimas verdadeiras, e por trás do ódio, talvez exista uma pergunta. Era isso que você queria me mostrar? Ana é envolvida por um dos agasalhos de emergência trazidos pela polícia. Uma xícara de ceva quente passa de mão em mão entre os agentes. O cheiro de café requentado e lã úmida paira no ar. Dolores observa o filho algemado sem rancor. A frieza dela agora é justiça, não ausência, mas equilíbrio. O policial aproxima-se e confirma. Tentativa de tragédia fatal qualificada. Fraude processual. A senhora confirma que está viva e plenamente consciente? Ela assente. Meu nome é Dolores Teixeira agora, Santana. Só fica no passado. Padre Lucas sorri, com os olhos lacrimejando, encostado na barra da ponte. O dia começa a rasgar o céu, e os primeiros raios empalidecem a cidade. Do Cocuruto de Curitiba às margens do Belém, uma mulher renasce não entre flores ou homenagens, mas no frio entre lama, lágrimas e verdade, e ainda de pé. A claridade lilás do amanhecer toca o concreto da ponte como o vidro de uma igreja manchada de vida. Sobre o rio Belém, ainda escuro, paira o sussurro pesado de sirenes distantes e conclusões definitivas. Dolores respira, não como quem sobrevive, mas como quem nasce de novo. As roupas encardidas ainda cobrem seu corpo, paletozinho masculino, cachecol felpudo de camelô, o lenço no queixo, mas o olhar não disfarça mais nada. Está de pé, inteira, e terminou de desmontar uma mentira com o próprio corpo. Ana recebe uma manta térmica dos paramédicos. O cano do punho de Tadeu, ainda marcado no antebraço, o lábio rachado, os olhos assombrados, concretam tudo o que ela ouviu de Dolores minutos antes e que ainda tenta aceitar como verdade. Ela não está sozinha. Nunca esteve. Tadeu é algemado sem resistência. Tem o rosto coberto de suor frio e mãos manchadas de terra, como se cavasse covas ao invés de futuro. Marília assiste à cena de longe, já no chão, enquanto policiais revistam sua bolsa e encontram um envelope com extratos bancários e cópias de mensagens entre ela, Fausto e o contador da família. Ela ergue os olhos para a mãe, a boca se contorce para um pedido de perdão, mas o som não sai. Dolores apenas acena, com um movimento quase imperceptível de cabeça. Um luto sem caixão. Fausto, parado sob o feixe gelado de luz do farol policial,
É o último a se mover, letárgico. A máscara desaba. O irmão amado convertido em carrasco hesita ao se aproximarem com as algemas. Antes de ser levado, encara Dolores com um meio sorriso, carnívoro e triste, como quem perde uma guerra contra o próprio vazio. Ela apenas sussurra, audível só ao vento. Nunca foi sobre dinheiro. Foi sobre quem você podia ter sido. Corte para o Fórum Central, 2 semanas depois. Cartazes religiosos espalhados foram retirados. A sala está iluminada com sobriedade. Um juiz austero recebe um envelope grosso. Dolores o entrega pessoalmente, acompanhada de Ana e Padre Lucas. O rosto limpo, enfim. O cheiro de mofo debaixo da ponte ainda parece entranhado nos cabelos dela, mesmo após 2 banhos e um corte novo. Mas agora é perfume leve, cítrico, o mesmo que usava quando dava aula no ensino médio. O juiz se debruça sobre os papéis, cartas, páginas datilografadas, anotações à mão com tinta roxa, relatório de comportamento dos próprios filhos, uma aula de ética familiar, escrita como observação pedagógica durante seu exílio voluntário, a herança que minha alma deseja deixar, ela diz, encarando o juiz, depois voltando o olhar para Ana, é a verdade que nem o líquido vital conseguiu contaminar. O juiz assente. O rito é mais simbólico que legal. Vontade declarada de mudança de sobrenome. Ana olha para o documento novo, onde o Teixeira dá lugar a Santana, imediatamente riscado com caneta, substituído por Santoro. Um novo nome composto, novo ramo, novo ciclo. Imagens da mansão sendo esvaziada, tapetes enrolados, quadros antigos sendo retirados. Dolores observa tudo com uma xícara de chá de hibisco nas mãos, cheiro floral quente, contrastando com a corrente de ar fria que percorre os cômodos, como um espírito que, enfim, pode partir. Nada aqui significava nada sem amor, ela diz. Ana, ajudando a encaixotar livros, segura um caderno de anotações. Dentro, trechos das aulas secretas que Dolores escreveu durante o tempo sumida. Uma delas chama a atenção. Família é quem espera por você, mesmo quando se recusa a dizer adeus. Elas se abraçam sem palavras, sem pieguices, apenas com respiração sincronizada, na casa de campo, 3 meses depois. Um varal ao vento, com roupas comuns e algumas calças infantis, doações para um abrigo próximo. Ana agora dá aulas em tempo parcial numa escola municipal, usando o sobrenome Santoro com firmeza. Dolores cultiva canteiros de ervas. Padre Lucas cozinha ao som de Ella Fitzgerald, cantarolando em falsete desafinado e rindo alto. Os aromas quentes da cozinha lembram infância. Alho no ponto, louro no feijão, pão no forno. À noite, sentam-se para escrever. Dolores ditando, Ana digitando. Capítulo final. Sobre a morte e o silêncio. Pode começar, diz Ana, pronta. Dolores morde o canto do lábio, pensativa. O silêncio não é ausência. Às vezes, é a única forma de provocar resposta. E depois? Ana pergunta. Dolores sorri. Depois, só o que sobrevive. E uma mesa posta. Última imagem, o diário de Dolores, sendo colocado numa prateleira entre etiquetas com nomes simples: bondade, traição, escolha. A câmera se detém na lombada do diário. Gravado em ouro sobre couro envelhecido. Testamento ético de Dolores Santoro. O quadro fecha no detalhe de uma pequena flor de lavanda, secando dentro. O aroma quase escapa da tela. Um novo legado começa com silêncio, mas sem mentiras.